São 15h07. Estamos iniciando a entrevista coletiva da Receita Federal sobre as regras para o Imposto de Renda de 2025. A entrevista é presencial, realizada no auditório do Ministério da Fazenda, em Brasília. Conta com transmissão ao vivo pelo canal do Ministério da Fazenda no YouTube. Participam desta coletiva o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita, Juliano Brito, o subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Receita Federal, Gustavo Manrique, o supervisor nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, e a diretora de Negócios Econômico-Fazendários do SERPRO, Ariadne Lopes Fonseca. Na primeira parte, a equipe fará a apresentação das regras do Imposto de Renda deste ano. Na segunda parte, serão atendidas as perguntas dos jornalistas presentes por ordem de inscrição. Doutor Gustavo, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Como anunciado, meu nome é Gustavo Manrique. Hoje daremos início, às novidades e regras da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025. E antes eu gostaria de agradecer a presença da imprensa, dos nossos parceiros, dos meus colegas de mesa e do público que nos acompanha, tanto presencialmente quanto virtualmente. Antes da gente adentrar as novidades da declaração de 2025, eu gostaria de passar por dois temas, dois projetos desenvolvidos no âmbito das ações de cidadania fiscal da Receita Federal. O primeiro deles é o NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. O que é o NAF? O NAF é uma parceria que é realizada entre as instituições de ensino superior com a Receita Federal, proporcionando a esse estudante uma formação socioeconômica da função dos tributos, uma qualificação para o futuro profissional dele, um desenvolvimento e também prestação de orientações de maneira gratuita a um público de baixa renda, microempreendedor individual, pequenos produtores rurais. E agora o grande destaque, o NAF, nós já temos mais de 450 instituições de ensino superior parceiras da Receita Federal e que nessa declaração de 2025 estará à disposição, disponibilizando orientações de maneira gratuita a esse público. O segundo programa é a campanha do Eu Sou Cidadão Solidário. O que significa essa campanha? Essa campanha ela tem como objetivo incentivar as pessoas físicas optantes pelo modelo completo da declaração de imposto de renda à pessoa física, fazer a destinação para fundos da criança e adolescente e também fundos de idosos. Esses fundos, eles têm como objetivo a garantia da proteção, da inclusão e da qualidade de vida para criança, adolescente e também idoso. Então, aqui eu já faço uma grande divulgação e apoio para a conscientização da sociedade em relação à destinação do imposto de renda. Importante destacar que a destinação à campanha do Cidadão Solidário não significa nem pagamento a mais de tributo, nem diminuição do valor da restituição. Pelo contrário, é uma forma de garantir que parte do dinheiro dos impostos seja utilizado de maneira mais transparente e com impacto social direto. E aqui eu gostaria de trazer alguns números da campanha de destinação que nós tivemos em relação a 2024. Falando de todo o valor destinado no imposto de renda de 2024, nós tivemos um aumento de 27% de 2023 para 2024, totalizando aproximadamente 360 milhões de reais destinados a esses fundos. Em relação à quantidade de doadores, nós tivemos um aumento de 23% de 2024 em comparação a 2023, totalizando 237 mil doadores. E agora, um dado interessante e que demonstra o quão a população brasileira é solidária foi o aumento das destinações realizadas
para o estado do Rio Grande do Sul, para os fundos que lá estão. Nós tivemos aumento de 169% para o Rio Grande do Sul, em comparação a 2023. Então, 2024, tivemos recorde de valores destinados aos fundos do Rio Grande do Sul, totalizando quase que 95 milhões de reais. Então, para finalizar, quero deixar a mensagem que a destinação do IRPF é uma maneira simples, segura e eficaz de fazer diferença na sociedade, e peço o papel da imprensa para poder divulgar essa informação para a gente atingir o maior número possível de contribuintes. Então, agradeço a atenção de todos e repasso a palavra para o subsecretário de Gestão Corporativa, auditor fiscal Juliano Neves. Obrigado, Manrique. Boa tarde a todos. Esse ano, mais uma vez, a gente traz diversas novidades em termos de tecnologia, não querendo aqui estragar grandes surpresas que meu amigo Zé Carlos vai apresentar para os senhores, mas compete a gente falar de que a gente tem investido muito forte na solução do Meu Imposto de Renda, aquela solução web que a gente chama carinhosamente de MIR, do Meu Imposto de Renda, e que é interessante falar que esse ano a gente está trazendo uma nova versão dessa solução, uma versão com uma nova tecnologia embarcada, e também apontar que o futuro da declaração do imposto de renda é a solução do Meu Imposto de Renda. Em algum momento no futuro nós vamos descontinuar o PGD como a gente conhece, aquela estrutura cliente-servidor instalada na máquina, em prol dessa solução web perene e contínua ao longo do tempo. O importante dessa solução é que, além de diversas funcionalidades e facilidades que ela vai trazer para o cidadão que está fazendo a sua declaração, e o Zé Carlos vai apresentar algumas outras surpresas, é a segurança que ela traz em seu uso. E grande parte dessa segurança do seu uso, ela se deve à utilização, e a gente nunca deixa de reverberar essa questão aqui nas coletivas do Imposto de Renda, da utilização do login único do governo federal, GovBR. Então, faz parte da nossa campanha do imposto de renda e que a gente sempre pede o apoio dos senhores da imprensa de divulgar ao cidadão a importância que ele tem, a chave de cidadania que ele tem quando ele utiliza a sua conta GovBR, quando ele utiliza ela com a sua qualificação em nível prata, em nível ouro, que lhe dá acesso e segurança no uso dos serviços digitais que o governo coloca na sociedade. Então, a gente sempre faz o alerta de que tome com muito carinho nessa sua conta. Ela, se por um lado ela facilita demais o relacionamento com o governo, ela também é uma que a gente sempre defende. Eleve o seu nível de confiabilidade, crie o duplo fator de autenticação, não compartilhe a sua senha do GovBR com ninguém. A Receita Federal, por exemplo, tem diversos mecanismos de como criar procurações, autorizações para que um terceiro, um contador, por exemplo, ou alguém da sua família, possa utilizar as ferramentas do imposto de renda em seu nome, mas não compartilhe essa senha. Ela é muito importante para a sua plena cidadania e deve ficar em segurança. Nessas soluções tecnológicas que a gente sempre conta com o nosso parceiro Serpro, e até para a gente não redundar muito mais aqui em termos de segurar as novidades, eu passo aqui para a diretora Ariadne do Serpro para fazer uso da palavra. Muito obrigado. Obrigada, Juliano. Boa tarde a todos, a todas que nos assistem, que estão aqui presentes. Cabe ao CEP falar um pouquinho aqui rapidamente sobre as questões tecnológicas. Para o ciclo de 2025, a declaração de preenchimento do imposto de renda, como o Juliano disse, denominada por nós MIR, Meu Imposto de Renda, ela sofreu evoluções nas suas características, tanto técnicas quanto funcionais. O sistema hoje ele vem de uma forma, ele foi construída, a plataforma hoje foi construída de uma forma parametrizável, que significa dizer que a Receita Federal hoje, de forma autônoma e independente, pode fazer as suas próprias adequações, digamos assim. Pode, por exemplo, adequar regras, alterar mensagens, criar telas, sem que haja a necessidade da interação dos profissionais do SERP, que são responsáveis pelo desenvolvimento das soluções do imposto de renda. Isso nos traz ganhos, obviamente, isso nos traz mais agilidade, isso nos traz diminuição de custos de governo, de dinheiro público, e isso faz também com que a Receita possa tratar aquelas demandas que são hoje emergenciais, como, por exemplo, a calamidade do Rio Grande do Sul, que ocorreu no ano passado com as enchentes, onde foi necessário que o CEP fizesse várias adequações, tanto na extensão de prazo de recepção, como nas questões de multa e outras regras importantes do projeto.
Essa arquitetura, essa novidade, nós chamamos de uma arquitetura hexagonal, que, por exemplo, isso faz com que as regras elas sejam apartadas do código, isso nos dá também uma agilidade na manutenção, nos dá uma segurança. A arquitetura também ela foi construída com microserviços, para que os senhores entendam, microserviço significa algo em torno que permite uma escalabilidade e independência entre os módulos do serviço, que faz com que nós possamos tanto monitorar módulos de forma independente, como possamos escalar a produção ou não, de acordo com as necessidades do uso para a performance do sistema. E para garantir a estabilidade e a performance do sistema, cabe aqui ressaltar que o CEPRO monta, desde o início da entrega até o último dia, às 23h59 do último dia, nós montamos salas de monitoração e acompanhamento desse projeto. Essas salas elas são munidas de tecnologia, de hardware, software e de pessoas profissionais que fazem parte das nossas equipes. Essas equipes são equipes multidisciplinares que atuam na monitoração e na observação do serviço. São feitos também testes de cargas, onde nós chamamos de testes de estresse, internamente comentamos em testes de estresse, onde simulamos milhares de acessos simultâneos para que, durante os picos, nós tenhamos já planos e estratégias de como permitir que a entrega seja feita de forma tranquila e rápida pelos contribuintes. Adotamos também mecanismos que nós chamamos de mecanismos de balanceamento de carga, significa que de forma automática, por ferramentas, nós conseguimos balançar os centenas de servidores que ficam recebendo declarações de imposto de renda para que os usuários, caso haja picos, que isso é natural em alguns momentos, não percebam lentidão e não sintam que haja algum tipo de indisponibilidade no serviço. Por fim, é importante dizer que esse projeto ele não começa nos meses que nos antecedem. Mais um ano nós trabalhamos aqui em parceria, juntamente com a Receita Federal, criando um imposto de renda, cada vez melhorando mais. É importante que se sinta que o projeto ele vem sendo construído e melhorado. O Zé Carlos vai mostrar aqui para vocês, mas no sentido de que o contribuinte, o usuário, se sinta cada vez mais seguro, tenha mais tranquilidade, mais facilidade e, principalmente, rapidez na entrega das suas obrigações junto à Receita Federal. Muito obrigada. O CEP continua à disposição. 10 segundos, Zé Carlos. Aqui eu gostaria de fazer uma menção também especial ao nosso grande parceiro, o Conselho Federal de Contabilidade, aqui na presença do conselheiro Marrocos. Então, fica essa menção honrosa à presença do CFC. Gente, boa tarde. Eu sou José Carlos Fonseca, estou responsável pelo programa de imposto de renda desse ano e vou passar aqui alguns slides. Eu acho que vocês todos já receberam, foi distribuído, né? A instrução normativa também do imposto de renda também já foi distribuída. Muito obrigado. Vou tentar passar de forma aqui bastante didática. Eu sei que tem muitos especialistas da área econômica aqui, mas vamos tentar explicar de modo que todos consigam compreender as mudanças, né? No fundo, se a gente analisar bem, a gente não tem assim tantas grandes mudanças. A gente tem mudanças pontuais e tem uma aplicação nova, que ela já existia ano passado, mas com uma outra tecnologia e que esse ano ela foi repaginada. Então a gente vai ver isso aqui. Não são muitos slides quanto nos anos anteriores, que a gente tinha 40, 50 slides. A gente está com um número mais econômico. Vamos lá dar uma olhada. Período de entrega, muitos aqui já sabem, a gente vai começar na segunda-feira, dia 17, a partir das 8 horas da manhã, receber as declarações, e o término é numa sexta-feira, dia 30, ao último minuto dessa sexta-feira, como nos anos anteriores. Nos anos anteriores começou no dia 15 de março, mas dia 15 é não útil e dia 31 de maio também é não útil, então por isso fizemos a adequação para ninguém ter que ficar trabalhando no sábado e domingo. Amanhã a gente vai ter a publicação da instrução normativa que vocês já receberam, ela está pronta e já aprovada. Amanhã também vai ser liberado o programa para download
e preenchimento da declaração. A gente chama de PGD e RPF, às vezes é um termo muito técnico, mas significa Programa Gerador de Declaração do Imposto de Renda. Então, para simplificar, a gente fala muito em PGD do RPF, mas é o programa que vocês instalam no computador e que é utilizado por 80% das pessoas. Dia 17 de março, então, a gente começa a receber as declarações feitas pelo Programa do Imposto de Renda 2025. No dia 1º de abril, a gente tem a implantação dessa nova aplicação, esse Meu Imposto de Renda, permitindo tanto o preenchimento quanto a entrega da declaração. É uma aplicação online, é uma aplicação nova que segue muitos conceitos da aplicação antiga, com algumas diferenças que eu vou pontuar aqui. E dia 1º de abril a gente tem a liberação da declaração pré-preenchida. A gente vai falar um pouquinho mais. Ela estará liberada apenas no dia 1º de abril, embora a transmissão comece no dia 17 de março. A gente depois vai comentar um pouco mais sobre isso também. Então, esse é o nosso cronograma para esse início de imposto de renda. A gente tem uma instrução normativa nova, né, que é a 2255, que vai ser publicada amanhã. Ela tá invertido o slide aqui, por isso que eu me perdi. Ela, normalmente, nessa instrução normativa, ela diz quem está obrigado, né, os critérios de obrigatoriedade de entrega, que nós vamos ver, as formas de apresentação, de preenchimento e apresentação da declaração, né, as vedações do uso da solução Meu Imposto de Renda, quem é que não pode utilizar, fala também da declaração pré-preenchida e prazos de apresentação, inclusive, do pagamento dos tributos. A gente vai dar uma olhadinha aqui. A obrigatoriedade de entrega, basicamente, são as mesmas regras do ano passado, com alguns ajustes. Então, o primeiro ajuste é com relação ao limite que obriga as pessoas que recebem rendimentos tributários a declarar. Até o ano passado, o limite era R$ 30.639,90 e passou esse ano para R$ 33.888. Por que houve essa mudança? Porque ano passado nós tivemos modificações na tabela mensal e isso reflete no cômputo anual da obrigatoriedade de entrega. Também, na mesma linha, foi alterado o limite para aquelas pessoas que possuem receita bruta da atividade rural, passou de 153 mil para 169.440. Esses dois limites estão atrelados à mudança na tabela progressiva. Então, havendo mudança na faixa inicial, a faixa anual também é alterada. Então, isso aqui é basicamente consequência. Apareceu mais um novo critério de obrigatoriedade para aquelas pessoas que fizeram a atualização dos bens imóveis ano passado. Não sei se vocês lembram, em outubro, novembro, dezembro, houve a possibilidade da pessoa atualizar os seus imóveis no Brasil ou no exterior para valor presente, pagando um ganho de capital diferenciado, 4%. Tinha que recolher isso até o final do ano, né, 16 de dezembro, e uma outra obrigação era que apresentasse essa declaração. Então, um novo critério de obrigatoriedade é justamente esse, em função da Lei 14.973 de 2024. Aquelas pessoas que fizeram essa atualização de valor do imóvel, né, e fizeram o recolhimento até 16 de dezembro, estão obrigadas a apresentar essa declaração também. E uma outra obrigatoriedade que surgiu com a Lei 14.754, que a gente vai falar um pouco mais à frente, é aquelas pessoas que tiveram alguns tipos de rendimento no exterior, de aplicação financeira, de lucros e dividendos. Essas pessoas, até os anos anteriores, elas faziam um pagamento mensal desses impostos. Aí passou a ser anual e criou-se essa obrigatoriedade. Então, quem obteve no ano passado rendimento de aplicações financeiras e dividendos no exterior, segundo a Lei 14.754, também estão obrigadas a apresentar essa declaração porque precisam fazer essa apuração anual. As demais obrigatoriedades foram mantidas. Quais? Aquelas de quem obteve ganho de capital, mas optou por comprar um mesmo imóvel no prazo de 180 dias, aquelas pessoas que retornaram do exterior, eram não residentes, passaram a ser residentes, todas aquelas outras
obrigatoriedade, elas permaneceram iguais, não tiveram nenhuma mudança. Quem possuía patrimônio acima de 800 mil continua estando obrigado. Então, eu coloquei aqui só um resumo para não ficar repetindo a mesma coisa todo ano. Então, aqui as mudanças para esse ano. A primeira cota do imposto, ela vai vencer no dia 30 de maio, junto com o término da declaração do imposto de renda. As outras cotas sempre no último dia útil de cada mês, né? Ela vence, a oitava cota vence em 30 de dezembro, mas as intermediárias, a segunda, terceira, quarta, é sempre no último dia útil de cada mês. Para aquelas pessoas que optam pelo débito automático das cotas, né? Para que alcance a primeira cota, ela tem que entregar a declaração até o dia 9 de maio, que a partir do dia 10 ela não consegue mais optar pelo débito automático da primeira cota. A partir de 10 de maio, ela pode optar pelo débito automático das demais cotas, mas para alcançar a primeira cota, que vence no dia 30, ela tem que entregar a declaração com essa opção até o 9 de maio, igual ao ano passado. O vencimento do DARF da destinação, essa que o Gustavo falou, aquela destinação para o Estatuto da Criança e do Adolescente e para fundos das pessoas idosas, que pode ser feita durante a entrega, durante o preenchimento dessa declaração, o vencimento do DARF também é no dia 30 de maio, sexta-feira. Bom, aqui está a nossa expectativa de entrega de declarações para esse ano, 46 milhões e 200 mil declarações. É uma evolução que a gente considera continuidade da curva, ou seja, a gente fez o cálculo considerando a linha de crescimento das próprias declarações do imposto de renda. Aqui tem um quadro, se vocês quiserem tirar foto, normalmente as pessoas pedem as informações por região fiscal, e está aqui a previsão também em cada uma dos estados, acho que falei região fiscal, mas de cada uma das unidades federadas. Ela acabar de tirar foto lá. Aqui o EX é exterior. Quem declara fora do Brasil. É verdade. A gente tem uma previsão de umas 36 mil declarações vindas de fora. Ok? Na restituição do imposto de renda também não tivemos grandes modificações. Os lotes são esses. O primeiro lote de restituição já é pago no último dia de entrega da declaração. Então, o primeiro lote continua 30 de maio, o segundo 30 de junho, 31 de julho, o terceiro 29 de agosto, que é uma sexta-feira, quarto, e o último lote 30 de setembro. Normalmente, o primeiro e o segundo lote só alcançam aquelas pessoas que têm prioridade, né, prioridades legais. A gente vai falar um pouquinho aqui também. E, normalmente, quem não está no último lote, quem não receber a restituição até 30 de setembro, é muito provável que tenha alguma pendência na declaração, alguma questão de malha. E o aconselhável é sempre acompanhar a declaração, o processamento da sua declaração, pelo aplicativo da Receita Federal. Então, mesmo que a pessoa faça a declaração usando o programa, não faça usando o celular, ela pode acompanhar a declaração pelo celular. Mesmo que não seja a pessoa que faça a declaração, por exemplo, ela pede para um amigo, para o marido, para a esposa, para o contador, né, para um despachante fazer a declaração, ela pode acompanhar pelo aplicativo da Receita Federal. Basta ela instalar o aplicativo Receita Federal, entrar com a conta GovBR dela e ela vai ter acesso a todas as declarações dela, vai poder imprimir o DARF, verificar se tem pendências e saber como é que está o processamento dela, se tem alguma coisa errada ou não. Então, aconselho a todos que baixem o aplicativo da Receita Federal. Consulta a restituição, claro, pode ser feita na página oficial da Receita e no aplicativo oficial, que é o aplicativo Receita Federal. Esse ano a gente tem uma novidadezinha na prioridade dos lotes de restituição, né? É claro, a Receita Federal não tem autonomia para mexer nas prioridades legais. Então, aquelas prioridades legais ficam mantidas, eles são por lei. Mas as demais a gente ajusta de acordo com as necessidades. Então, por exemplo, esse ano tem uma prioridade nova, abaixo das prioridades legais, que é para quem tanto optou pelo Pix para receber restituição, quanto utilizou a pré-preenchida. Isso foi até uma
uma solicitação de muitas pessoas que antes a gente tinha aquela prioridade por ter utilizado a declaração pré-preenchida ou ter optado pelo Pix. E aí tiveram muitos questionamentos. Poxa, mas eu usei a pré-preenchida e o Pix. Eu devia estar na frente dos outros, porque eu usei os dois. Então a gente separou isso. Não vai dar muita diferença no prazo de recebimento, talvez antecipe um mês, um lote ou não, mas agora a lista de prioridade ficou assim, ó. Primeiro, quem tem acima de 80 anos, usando ou não a pré-preenchida, é prioridade máxima. Depois vem um grupo composto por quem tem idade superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave. Então, essas pessoas estão no segundo grupo, né? Só perdem na prioridade para quem tem acima de 80 anos. Depois vem um outro grupo que também é legal, que é de prioridade legal. Aquelas pessoas cuja maior fonte de renda foi o magistério, nossos professores. E aí veio essa nova prioridade, depois disso tudo, né, depois de pagar todo mundo desses grupos acima, a gente vai pagar também quem utilizou a pré-preenchida e também optou por receber via chave Pix. Depois veio aquele que ou optou pela pré-preenchida ou pela chave Pix, como já tinha no passado, e os demais contribuintes na sequência. Então, assim ficou a nossa priorização. Lembrando que o desempate em cada uma desses grupos é pela data de entrega. Então, por exemplo, se duas pessoas usaram a pré-preenchida e optaram pelo Pix, quem vai receber primeiro é aquela que entregou primeiro a declaração, ou seja, o critério de desempate é ali dentro. Já falei com formas de preenchimento, a gente tem as duas formas de preenchimento que a gente tinha no passado, né? O programa, o que a gente chama de PGD do Imposto de Renda, que é uma solução cliente-servidor, né? Você instala na sua máquina e ali você faz a sua declaração e depois você transmite. É feita exclusivamente para computadores, não roda o PGD, ele não roda no celular ou em algum outro lugar. O download desse programa vai estar disponível amanhã, a partir das 9 horas, disponível para que todos possam instalar nas suas máquinas, e a transmissão da declaração utilizando esse programa a partir do dia 17 de março, segunda-feira, 8 da manhã. Já outra solução é o meu imposto de renda, ou MIR, é uma solução online, né? Ela funciona no navegador, que você preenche a declaração ali online. É uma solução tanto para computadores como para dispositivos móveis. Você pode acessar tanto pelo computador usando o navegador, quanto o navegador do celular, ou até mesmo o aplicativo da Receita Federal, que já chama lá de dentro. E ele vai estar disponível a partir do dia 1º de abril. Se eu não me engano, é uma terça-feira. É isso? Acho que sim. Terça-feira, 1º de abril. Pré-preenchida, que tem um histórico da evolução da pré-preenchida, todo mundo sabe o que é, né? A possibilidade da Receita compartilhar com o próprio cidadão as informações que ela recebeu dele. Ou seja, a pré-preenchida não é uma informação inventada pela Receita. A pré-preenchida é a gente pega as informações que recebemos de você e passamos para que você decida se vale a pena utilizá-la ou não. Ninguém é obrigado a utilizar a pré-preenchida e só deve se utilizar a pré-preenchida se você tem aquelas informações mesmo. Não é porque a informação está na pré-preenchida que ela está certa. Você precisa ter os comprovantes, você precisa ter uma forma de comprovar aquilo ali. Então, eu sempre falo que primeiro se junta os seus comprovantes. Se aparecer na pré-preenchida alguma coisa que você não tem como comprovar, é melhor você tirar. Se você tem algo a comprovar que não está na pré-preenchida, é melhor você inserir. Ou seja, a declaração pré-preenchida, a declaração que você vai entregar tem que ser respaldada por documentos. Não tem essa história, mas eu não tenho, mas apareceu aqui. Então, é preciso, a declaração do imposto de renda sempre foi assim, desde o tempo do papel, né, que a gente anexava ali, grampeava os comprovantes todos. Ela é assim, ela está confiando, nós estamos confiando ao receber a sua declaração, que tudo que está ali você tem como comprovar. Então, se você declarou ali que recebeu X, é porque você tem essa comprovação. A pré-preenchida ela facilita para você não ter que pegar aquele papel e ter que digitar tudo ali. Mas ela exige que você continue a exigência de
ter os comprovantes. Não vai adiantar nada alegar que, mas eu declarei assim porque estava na minha pré-preenchida, mas eu não tenho como comprovar. Não é assim, a gente precisa declarar somente aquilo que tem como comprovar. Aqui é uma evolução, a gente começou em 2000 e começou bem antes, né? Mas eu peguei aqui o histórico de 2021, em que a gente tinha 1% só, 1,2% de todas as declarações eram com pré-preenchido. Já em 2022, a gente chegou a 7%, conseguimos 2 milhões de pessoas. 2023, com o estímulo do GovBR, isso aí saltou para quase 10 milhões de pessoas, 23. Ano passado, nós chegamos a 41% das declarações feitas usando a declaração pré-preenchida. Então, foi um salto, um volume bem interessante. E esse ano a previsão é a gente ultrapassar a metade das declarações, chegar em quase 60%, 57% das declarações sendo feitas utilizando a declaração pré-preenchida. O que precisa para a declaração pré-preenchida? Para o cidadão comum, basta sua conta GovBR Ouro Prata. Não precisa nada além disso. Ele entra no aplicativo ou no computador, informa sua conta GovBR e aí vai ter todas as informações da pré-preenchida. Para aquelas pessoas que não fazem a própria declaração, recorrem a terceiros, contadores, despachantes, amigos, né? O ideal é que, como o Juliano falou, é que nunca se compartilhe a senha do GovBR. A senha do GovBR hoje, eu costumo dizer que ela é mais importante que a sua senha bancária. Você não dá sua senha bancária para ninguém, mas você dá sua senha do GovBR achando que não é tão grave quanto é. Com a senha do GovBR, a pessoa pode transferir um veículo, pode criar uma procuração, pode abrir contas em outros bancos, pegar empréstimo, fazer uma série de atos que podem te prejudicar muito mais do que se ele acessar a sua conta bancária, né? Então, é uma linha que a gente tem de divulgação para que se evite ao máximo, evite não dê, não compartilhe a sua senha GovBR com ninguém. Poxa, mas eu preciso autorizar meu contador para fazer minha declaração, eu não sei fazer imposto de renda, como é que eu vou fazer, né? Então, existem mecanismos que permitem isso. Você pode pegar o celular aí agora mesmo, entrar em autorização de acesso, digitar o CPF ali da pessoa, pronto. Naquela hora ela já pode fazer a sua declaração porque você autorizou. É a mesma coisa para procuração eletrônica. Você contratou um contador, o pessoal do conselho está aqui com a gente. Você contratou um contador, passe uma procuração eletrônica para ele. Mas eu vou ter que ir no cartório? Não. Você entra na página da Receita e lá tem procuração eletrônica, você informa quem é que pode fazer a sua declaração. O meu contador tal ou o escritório tal, e pronto, naquele momento, sem sair de casa, você já autorizou que aquele profissional faça legalmente, corretamente a sua declaração, sem abrir os seus dados todos do GovBR para ele. Um outro dado que está no GovBR é a nossa ficha histórica de saúde, né? Vacinação, tudo está lá no GovBR também. Então, o compartilhamento dessa senha é muito importante. Acho que já falei bastante disso aqui. A gente fez um mapeamento de todos os declarantes do imposto de renda e 84% dos nossos declarantes, das pessoas que vão apresentar a declaração do imposto de renda, possuem conta GovBR Ouro Prata. Ainda tem um público que ainda não tem GovBR Ouro Prata, às vezes tem bronze ou de repente nem tem conta GovBR, mas é um volume menor e esse percentual vem aumentando. Ano passado era 75%, esse ano estamos com 84%. Vamos torcer para chegar em 90% no ano que vem, né, na próxima declaração. A pré-preenchida. A pré-preenchida a gente normalmente lança junto com o imposto de renda, mas esse ano a gente não conseguiu, por uma série de motivos. O Juliano pode até depois entrar em detalhes maiores. Não conseguimos aprontar toda a declaração pré-preenchida para o dia 17 de março. Então, a gente vai liberar a declaração pré-preenchida no dia 1º de abril, com todas essas informações que estão aí, que são todas as que já tínhamos no ano passado, acrescida de uma última informação, que são as contas bancárias no exterior. A Receita Federal tem convênios de intercâmbio de informações com o exterior,
e a gente recebe aquelas pessoas que possuem conta bancária lá fora. Então, esse ano, o que que nós vamos fazer? Nós vamos identificar aquelas pessoas que não declaram essas contas e vamos colocar lá, como um lembrete. Vamos colocar aquele bem na declaração. Então, por exemplo, às vezes você foi lá fora, ou você é um investidor que tem uma conta num banco americano e não declara aquilo. Se você declara, a gente não vai fazer nada, mas se você não declara, a gente vai gerar um bem novo chamado conta bancária. Em que país? No país da conta, nos Estados Unidos, por exemplo, colocando as informações do banco, da agência da conta lá. Essas informações, elas podem estar erradas? Podem. Como qualquer informação da pré-preenchida pode ter algum erro, né? Se aquela conta não pertence a você, exclua aquilo dali e seja feliz. Se aquela conta pertence a você, é importante que você informe os valores, né, os saldos que precisam ser atualizados ali. Então, se na declaração de vocês, de algum de vocês, aparecer esse ano uma conta bancária no exterior, vai estar dizendo qual é o banco, qual é o número da agência, conta, vai estar dizendo qual é o país. Os valores vão estar em brancos, porque isso é uma declaração que vocês têm que fazer, e basta preencher as demais informações. Ah, mas eu não tenho essa conta. Pode ter sido um erro vindo do exterior, pode ter sido. Essas informações vêm lá de fora, a gente simplesmente está tabulando e colocando. A Receita não acha correto a gente ter uma informação que a gente sabe sobre você, que você precisa declarar, e a gente não colocar essas informações. Então, essa, vamos dizer que é a novidade da pré-preenchida esse ano, além do fato de a gente não ter conseguido alcançar o dia 17 de março. Dessas informações todas, é muito provável e quase certo que as 4 primeiras linhas ali, elas estejam disponíveis já a partir do dia 17 de março. Ou seja, as informações do contribuinte, de pagamentos, de rendimentos, aquelas 4 primeiras linhas, é quase certeza que a gente vai ter isso antecipadamente, antes do dia 1º de abril. Então, quando entregar a declaração, não há nenhum problema quando entregar. Quando for começar o preenchimento da declaração, tem lá a opção de pré-preenchida, tenta fazer a pré-preenchida, se não tiver carregado ainda, é porque ainda não temos as informações. Ou seja, nós não vamos esperar até o dia 1º de abril para liberar as informações para vocês. À medida que as informações forem sendo carregadas, as informações forem sendo disponibilizadas, a gente vai eh, disponibilizando esses dados na pré-preenchida. Ou seja, pré-preenchida total só no dia 1º de abril. Sendo que a partir do dia 17, muitas das informações já vão estar disponíveis para quem desejar a pré-preenchida. Só no programa. Eu vou pedir para deixar as perguntas para o final, mas nesse caso é só no programa, porque o MIR, né, o meu imposto de renda online, ele só começa mesmo 1º de abril. Então ele não vai estar segunda-feira, ele só no dia 1º de abril. A gente fez algumas mudanças na declaração também, que foram pedidos de muita gente e fez uma revisão de campos. E a gente tem identificado na declaração informações que elas não são úteis para a Receita Federal. São informações que a gente analisou e estão solicitando porque em algum momento foi necessário e acabou ficando. Então, esse ano a declaração não pede mais o título de eleitor, que algumas pessoas tinham dificuldade de localizar o meu título de eleitor. A gente não pede mais. Código de consulado e de embaixada, quando a pessoa estava residindo no exterior. E o próprio número do recibo da declaração do ano anterior, quando ela fizer pelo MIR. Porque esse número da declaração anterior é um quesito de segurança. E no MIR, ela já está com GovBR Ouro Prata. Não faz sentido ficar solicitando algo que, de segurança que ele já está num nível muito maior. Então, esses campos sumiram da declaração esse ano. E a gente fez um ajuste na declaração, na ficha de bens e direitos. O que a gente fez? Durante o ano, a gente analisou e viu que muita gente acaba declarando bens que têm códigos específicos, como outros, seja por preguiça, seja por desconhecimento, seja por
não entender o que cada bem. Então a gente analisou e viu que tinha milhões de pessoas que declaram como outros bens veículos, apartamentos, empréstimos, itens que têm código específico, mas elas acabavam colocando como outros, seja por que motivo for. Fizemos uma meia-culpa e vimos, realmente tem alguns códigos que a pessoa tem dificuldade de encontrar. Então, vamos melhorar a descrição dos códigos. Então, os fundos, basicamente, os bens do grupo fundos, tiveram os seus nomes modificados para complementar informações. Foram criados também 6 novos códigos de itens que não haviam onde declarar. Eu vou até colocar aqui, eu acho que tem isso. Então, tivemos novos códigos e nomes alterados. Eu esqueci de falar disso aqui. Os bens classificados como outros, que é o 99 e 99, aqueles bens que estão classificados lá como outros bens, no grupo de outros bens, eles vão ter reclassificação obrigatória esse ano. Ou seja, todo mundo que tiver na sua declaração do ano passado outros bens, 99 e 99, esse ano vão ter que classificar num código correto. Né? Ele vai ter que olhar, não, o veículo não é outros. Tem um código para veículo, tem um código para fazenda, tem um código para empréstimo, tem um código para CDB, LCI, todos os ativos possuem código. Então, quem tem 99 vai ter que fazer essa reclassificação. Foram criados 6 novos grupos, que, por exemplo, holding patrimonial, vaga de garagem, leasing, não tinha um código específico. Então, criamos esses códigos específicos justamente para facilitar que a pessoa consiga declarar e não coloque tudo no outros. 13 bens tiveram o nome ajustado para facilitar o entendimento. Às vezes o código era fundos de LCI, LCA, pontinho, pontinho. O que era esse pontinho, pontinho? As pessoas não sabiam e botava tudo no outros. Então a gente fez uma revisão dos códigos, né, e 13 bens tiveram os nomes mais detalhados, estão mais claros. Foram extintos 3 códigos que não tinham mais sentido, e também 11 códigos de bens passaram a ser exclusivos no Brasil. Por exemplo, o código de bens FIAGRO, que só tem no Brasil, a gente localizou FIAGRO na Espanha. Né? A pessoa declarando que tinha um FIAGRO na Espanha, um RDB na Suíça e uma conta poupança na Austrália. Quando esses investimentos têm um código específico para rendimentos no exterior. Então, esses 11 bens passaram a não ter mais opção, eles são Brasil. Se é no exterior, tem que ir para outro código. Isso aqui foi feito para tentar melhorar o quadro de bens, facilitar o preenchimento, que a pessoa consiga identificar de forma mais fácil. Esse investimento CRI, tem um código específico para isso aqui. Então, a ideia é permitir uma maior facilidade no preenchimento da declaração. Esse ano a gente teve os impactos dessa lei 14.754, é a lei de rendimentos no exterior. O que era essa lei aqui? Rendimentos no exterior, quem tinha rendimentos de aplicação financeira, dividendos, de investimentos de ativos no exterior, passaram a ser tributados de forma definitiva na declaração de ajuste anual. Até antes dessa lei, como funcionava? Você tinha um investimento no exterior e quando você tinha algum ganho, você apurava e tinha que pagar no mês seguinte. GCAP, Carnê-Leão, alíquotas que variavam de 7,5% até 27,5%, né? E aquela obrigação era mensal. Você fazia essa apuração mensal. A lei mudou e essa obrigação deixou de ser mensal, tanto que ano passado ninguém fez esse recolhimento, né? E passou a ser anual na declaração. Então, agora, nessa declaração de 2025, quem teve rendimentos no exterior, no ano passado, tem que incluir isso nessa declaração e vai apurar o imposto. A declaração de bens que representem investimentos no exterior, né, passaram a permitir a informação de que o rendimento está no exterior, ou que o bem está no exterior e qual foi o rendimento recebido e o imposto que for pago. O programa, você lança ali o rendimento que você teve no exterior, o quanto você pagou no exterior de imposto, se você pagou alguma coisa, e o sistema calcula se você tem alguma coisa a mais a pagar. Na prática, funciona assim: se você lá fora teve um rendimento que foi tributado a
10%. Você recebeu um rendimento no exterior de um investimento que você tem, foi tributado a alíquota de 10%. Ao trazer aqui para o programa, você vai colocar o seu rendimento, vai dizer que pagou 10%. A nossa legislação tributa esses rendimentos em 15%. Então, o que ele vai fazer? Vai calcular a diferença e esses 5 que você não pagou, você vai ter que pagar aqui no Brasil, pagando a alíquota de 15%. Então, esse é um ajuste que a declaração passou a fazer para esses rendimentos. Isso é feito tanto na declaração no PGD quanto no MIR, né, fazem esse cálculo, e já num demonstrativo também de imposto. O valor apurado reflete na declaração. Então, se a sua declaração com seus rendimentos aqui no Brasil estava dando um imposto a receber de 500, e aí você lançou os seus rendimentos no exterior e tinha um imposto a pagar de 100, o resultado da declaração vai passar a ser 400, porque nós vamos aproveitar e, se você tinha 500 a receber, mas está devendo 100, ele abate e você passa a receber somente 400. Faz a própria compensação na declaração, bem diferente do que era antes. Da mesma maneira, se você tinha imposto a pagar, se a sua declaração já dava um imposto a pagar de 500 e o rendimento teu no exterior gerou um imposto a pagar de 100, a própria declaração vai fazer com que você tenha um resultado final de 600. É assim, ó, a ficha do PGD, ela está aqui. Esse é um exemplo de um criptoativo aonde na Bulgária. E aí você informa o valor em 31 de dezembro de 23, 31 de dezembro de 24 e apareceram esses campinhos novos aqui embaixo, que é onde você informa se foi uma aplicação financeira, o lucro-prejuízo e o imposto pago no exterior, e se foi lucros ou dividendos, o imposto pago e o valor recebido. Você lança isso, o sistema pega todos os seus investimentos no exterior e faz esse demonstrativo aqui, mostrando a apuração daquilo dali. Nesse exemplo aqui, por exemplo, o bem número 1 é uma aplicação financeira de 10 mil e o imposto devido seria 15%, 1.500. Mas ele pagou 2 mil lá no exterior. Então não tem nada mais a pagar esse ano aqui. Ah, mas ele pagou mais lá fora. Bom, isso aí é uma questão lá fora, né? A gente traz para cá o que a legislação aqui cobraria. Então, ele abate dos 1.000 nesse primeiro exemplo, essa aplicação financeira não teria nada mais a pagar. A aplicação financeira número 4 ali, também é de 10 mil, era o imposto devido era 1.500, ele não pagou nada lá fora. Então, ele vai ter que pagar, a base de cálculo dele continua 10 mil, porque ele ficou com aquela base de cálculo pendente de apuração de imposto. E por último, ali o bem número 5, que é um LD, lucros e dividendos, né, de 30 mil que ele recebeu, tinha pago 4.500, quer dizer, já pagou uma parte. Não, minto, desculpa. O devido era 4.500, ele pagou 1.200, então ficou uma parte da base de cálculo descoberta. Então, soma lá 22 mil na base de cálculo. 22 mil com 10 da aplicação anterior, 32, 15% disso, 4.800. É simples, parece complicado, mas basicamente é 15% dos seus rendimentos, menos aquilo que você já pagou lá fora. Permite a compensação. Se num ano eu tive prejuízo, no outro eu tive lucro, a legislação permite e o programa está preparado para isso também. Isso não é uma modificação que alcança tantas pessoas. No Brasil, menos de 5% daqueles 40 milhões de declarações vão ter rendimentos assim de aplicações financeiras no exterior. É um volume baixo, mas como a lei determinou, o nosso programa está pronto para isso. E por último, acho que esse é o último slide, o meu imposto de renda, que é um aplicativo novo. Como o Ariadne falou, ele começou a ser desenvolvido, acho que já uns 2 ou 3 anos atrás, e a gente vem evoluindo, né? Não tinha sido lançado por uma série de questões, e a gente está caminhando para uma solução definitiva na forma de preenchimento e entrega da declaração. É uma solução online, totalmente online. O acesso dela é tanto pelo ECAC, quanto pela página da Receita, quanto pelo portal de serviços, quanto pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Então, Meu Imposto de Renda, aplicativo Receita Federal.
É que dentro do aplicativo de Receita Federal existe um item, Meu Imposto de Renda, que está ali dentro. Então, às vezes, a gente acaba confundindo, falando aplicativo Meu Imposto de Renda, mas é o aplicativo onde tem todos os serviços da Receita, é o aplicativo Receita Federal, e lá dentro tem a função Meu Imposto de Renda, que é o mesmo que você acessar pelo ECAC ou pelo browser. É uma aplicação online, multi-exercício, ela foi feita para 2025 para frente, ou seja, não vai ter uma nova versão dela ano que vem, só vai atualizar as tabelas para o ano que vem. Ela é parametrizado como a Ariadne já comentou, a parametrização permite que a Receita tenha uma flexibilidade maior na configuração dessa aplicação. Então, o acesso dela é pela página da Receita, do ECAC, qualquer navegador, ou pelo app Receita Federal. Somente contas autenticadas no nível ouro ou prata, ou seja, 84% dos nossos declarantes podem acessar o Meu Imposto de Renda. Ela, esse ano, já permite informar esses rendimentos no exterior, que eu falei ainda há pouquinho. Ela não permite ainda renda variável, ganho de capital e atividade rural, ou seja, aquelas pessoas que em 2024 operaram em bolsa, ou tiveram ganho de capital, ou tiveram atividade rural, e precisam declarar essas informações, elas não podem usar essa solução. Elas têm que utilizar o antigo programa, o PGD, porque esse programa não ficou pronto para essas funcionalidades. Então, repetindo, todo mundo que operou em bolsa, tem renda variável, né, teve ganho de capital, vendeu um imóvel, né, ou teve atividade rural, essas pessoas estão no item de vedações ao uso do Meu Imposto de Renda. Elas devem continuar utilizando o programa antigo. Ela tem a pré-preenchida automática. No Meu Imposto de Renda, você não precisa pedir a pré-preenchida, ela já entra. Quando você entra online, ela já está ali dentro. Então, quando vocês, no dia 1º de abril, utilizarem o Meu Imposto de Renda, na hora que entrar lá em criar declaração, já vai estar todo carregado as informações que a Receita tem, montando ali para você toda a declaração. Não precisa nem pedir a pré-preenchida, ela já vai aparecer para você de forma automática. E aqui vai ter um conceito de revisão. Todas as informações que tiverem na declaração do Meu Imposto de Renda, que não foi você que digitou, elas vão vir com um flag dizendo: você precisa dar um ok, dar um joinha nisso aqui, um revisado. Ou seja, você precisa passar por ali e ver, não, é isso mesmo, esse rendimento é meu. Ou seja, tem um flagzinho, cada rendimento, cada pagamento, cada dependente, cada bem que vier, que não foi você que digitou, vai vir com um flag para você ligar, revisado ou não revisado. Pendente ou não pendente. O que tiver não revisado vai estar pendente para você revisar ou excluir aquilo ali. Então, por exemplo, se na sua pré-preenchida vieram 30 pagamentos lá e você só tem comprovante de 10, o ideal é você marcar como revisado só aquilo que você tem como comprovar. Os outros, ou você procura os comprovantes, ou exclui aquele rendimento até que você possa lançar. Isso também pode ser feito, isso também atende um pleito do pessoal da contabilidade, né, do Conselho de Contabilidade, que é a possibilidade de você marcar e desmarcar com o pendente alguma informação. Então, às vezes, você está no meio de uma declaração, você botou todos os seus dados ali e ficou em dúvida se aquilo ali está certo, aí você chega e marca não revisado, por mim mesmo. Apesar de ter sido eu que coloquei a informação, eu marco lá como não revisado, porque aquilo vai ficar como uma pendência para mim, para eu lembrar que eu preciso revisar aquilo ou atualizar o valor. Então, é uma funcionalidade nova que a gente está juntando duas coisas. Uma é pedir a confirmação da informação da pré-preenchida e outra dá uma flexibilidade para que as pessoas marquem aquilo que elas querem rever. Então, eu boto ali 10 bens que eu tenho. 2, eu estou na dúvida, eu marco ali como não revisado, ele vai continuar na minha declaração, vai influenciar no cálculo, está tudo ali. Só que eu não vou conseguir transmitir porque tem duas pendências, né? Ou eu excluo, ou eu marco como revisado. Então, esse é o conceito de revisão. Os rendimentos, nessa nova declaração, ela passa por uma mudança conceitual, né? Hoje,
como é que você declara os rendimentos? Basicamente, o Brasil funciona assim, nem todas as declarações no mundo trabalham dessa forma, mas a gente está se assimilando mais a como funciona lá fora. A gente deve declarar os rendimentos pela natureza do rendimento e não pela forma de tributação. Hoje você recebe um rendimento, uma bolsa universitária, sei lá, uma bolsa CAPES. Onde você declara isso na declaração? Em que ficha? É rendimento tributável? É isento? É com tributação exclusiva? É RRA? Onde é que eu acho isso? Nesse novo modelo, você não precisa saber a forma de tributação. Você diz bolsa, bolsa CAPES, e ele localiza, ó, isso aqui está no item tal, tem a seguinte tributação, e você informa as informações necessárias para esse tipo de rendimento. Ou seja, passa-se pela natureza. Se eu recebo aluguel, eu vou declarar o quê? Aluguel. Eu não preciso saber aonde é que está o quadradinho de aluguel para eu declarar na declaração. Basta eu informar o nome desse rendimento. Então, isso é uma mudança conceitual. Também tenho um grupo de uma pastinha para as pessoas, onde você vai poder colocar as pessoas que fazem parte daquela declaração ou da sua família e assinalar qual o papel que ela faz naquela declaração. Eu posso ter um filho que começa como meu dependente, então eu vou incluir ele como na relação minha com ele é meu filho, eu boto lá o CPF, então marquei relação comigo, é o meu filho. Agora, qual o papel que ele faz nessa declaração? Ah, ele é meu dependente. E ano que vem, ele continua como meu dependente. E no outro ano, pode continuar como meu dependente ou simplesmente mudar de papel, passou a ser meu alimentando, que eu passei a pagar a pensão. E no outro ano, pode continuar como alimentando, pode voltar como dependente, pode virar meu inventariante, né, meu procurador. Então, o papel passou a ser uma coisa diferente da relação, certo? É uma mudança conceitual também. E por último, o patrimônio, ele tem uma mudança bastante interessante também, que para bens, tem alguns bens na declaração que você não deve atualizar o valor. Normalmente é o valor presente. Vou falar logo de imóveis, né? Você comprou um imóvel por 100 mil, aquilo vai ficar na sua declaração o resto da vida por 100 mil. A menos que você faça uma reforma, ou você pague uma prestação, você pague um financiamento, mas o valor fixo é 100 mil. A gente vê muita gente atualizando o valor, bota valor de mercado, vai colocando coisas ali dentro que não é para colocar, o valor é fixo. Então, para esses bens cuja atualização tem que ter uma justificativa, a gente, nesse modelo de declaração, vai bloquear a atualização do valor do bem. E só vai atualizar se ele informar qual foi o evento que atualizou. Então, por exemplo, comprei um imóvel lá de 100 mil. Ele vai ficar o resto da minha vida na declaração de 100 mil. Exceto se eu criar um evento dizendo, olha, esse ano agora eu paguei uma prestação do financiamento de 50 mil. E aí, automaticamente, na sua declaração, ele já vai passar a constar como 150, porque ele pegou os 100, 150. Digamos uma reforma que você fez, né? Ah, eu fiz uma reforma, gastei 20 mil. Eu não vou mais alterar o valor ali para 120 mil. Não, não tem mais esse campo nos bens imóveis. Ele vai ter que dizer que houve um evento de construção, de benfeitoria, de acréscimo no valor de 20 mil, conforme as informações, e o sistema vai fazer isso. Essa medida ela tem dois objetivos. Um, é evitar esse erro, que é muito comum, é muito frequente a pessoa sair, não, meu imóvel agora está valendo mais, eu vou aumentar o valor, isso vai reduzir. E outra, quando a pessoa vende o imóvel mais tarde, ela tem que apurar o ganho de capital, né? E o ganho de capital, ele considera o valor histórico do imóvel e as parcelas em cada uma das datas que aconteceu aquilo. Então, por exemplo, se você comprou um imóvel no ano de 2000, né, e fez uma reforma em 2010, outra em 2015, outra. Se você for vender hoje o imóvel, todas essas parcelas são importantes. Você vai ter que lançar tudo aquilo no aplicativo do GCAP para o programa poder fazer o cálculo. Agora, a gente pedindo as informações dessa forma, você não vai precisar fazer mais nada, porque a gente já vai ter o histórico do imóvel, e quando você quiser vender o imóvel,
O cálculo é simples, é só eu pegar o valor original que você comprou, as parcelas que você adquiriu ou vendeu, né? E fazer o cálculo para você de uma forma muito mais fácil, sem ter que digitar tudo novamente, que era um outro problema. Então, essa mudança tem esse objetivo: evitar o erro de permitir que a pessoa saia mudando valores indiscriminadamente e permitir que, no futuro, havendo uma venda, você tenha tudo historiado ali. Já vai poder lançar as informações dos anos anteriores? Não, é de 2025 para frente. A gente está começando agora. Ah, mas eu queria lançar uma reforma que eu fiz lá em 2023. Não, ainda não. A gente está lançando de 2025 para frente, porque a gente acredita que essa é a aplicação que vai ficar para frente. A gente quer chegar lá em 2030, quando você for vender o imóvel, quando você for fazer um evento de venda informando a venda do imóvel. Eu vou dar um exemplo aqui, voltar. Você tinha um imóvel que você comprou por 100 mil, né? Botou lá uma prestação de 50 e uma obra de 20. Então, ele está valendo lá na sua declaração 170. Aí, daqui a uns anos, você vende. No que você vender, ele vai calcular na hora. Na hora que você lançar um evento de venda, ele vai calcular e vai dizer: olha, essa venda de 500 mil gerou um ganho de capital de tanto e já vai gerar ali o DARF para recolhimento do ganho de capital. Esse é o objetivo onde a gente quer chegar. E quer também que, se você está informando uma venda, que para quem você vendeu esse imóvel já apareça lá na declaração dele automaticamente com os valores informados. Isso para 2030, para 2000 para frente. Então, essa é uma linha que a gente tem sustentado. Essa aplicação só vai estar disponível a partir do dia 1º de maio, de abril de 2025, junto com a declaração pré-preenchida. Não conseguimos colocar isso antes. E de novidades de imposto de renda era isso. Perguntas dos jornalistas. Por favor, nome e veículo. Boa tarde, Alexandre Martelo, do Portal G1. Eu queria entender se não fica ruim para vocês divulgarem a pré-preenchida somente em 1º de abril. Vocês esperam que quase 60% entreguem pela pré-preenchida. Quer dizer, o maior número de contribuintes vai ter que esperar 13 dias para começar a declarar, o pessoal fica lá olhando a declaração, não é ruim isso. Eu queria saber também umas informações que vocês não divulgaram ainda, por favor. Desconto padrão na declaração simplificada, limite por dedução por dependente e educação, por favor. É isso, obrigado. A questão da pré-preenchida não foi porque a gente achou que fosse melhor lançar ela dia 1º de abril. O melhor era ela ser lançado tudo junto, não tem a menor dúvida. Mas, infelizmente, não foi possível. Tínhamos dificuldades internas que impediram que isso acontecesse. Certo? O que a gente está tentando fazer é que, à medida que algum dos dados forem disponíveis, que isso já fique apto ao cidadão utilizar. Mas não foi o que a gente gostaria e foi por questões de dificuldades internas. O movimento reivindicatório, obviamente, não ajuda nesse tipo de atividade. Oi. Os limites, eles não mudaram. Esses limites que você falou, não mudaram. Eu tenho aqui, olha, o dedução por dependente continua 2.275,08, né? O limite por despesa, limite máximo para despesas com instrução continua em 3.561,50. E o outro que você perguntou foi o do desconto padrão, permaneceu, se eu não me engano, era 16.754,34. Esses limites dependem de alteração legal. Então, não havendo mudança legal, eles permanecem inalterados. Boa tarde, é Thiago Rezende da TV Globo. Vocês têm uma previsão exata de quantas declarações devem ser entregues nesse ano e quantas restituições, quantos seriam de restituição, né, e quantos pagariam imposto historicamente? Bom, o número de declarações exato é uma mágica, né? Para a gente descobrir. Nós estamos trabalhando com a expectativa de 46.200.000 declarações. Nessas aí, historicamente, 40% elas estão de imposto a restituir. Qual era a outra informação que você... Não,
Não, os 60% não, aí divide porque tem os que não têm nem imposto a pagar e nem imposto a receber. Eu acho que está 40, eu posso passar depois essas informações perfeitas, é 45% de restituição e 30% a pagar e o resto é isento. Oi, Alex Guzmão, TV Band. Do que eu entendi, o aplicativo ele é novo, começa agora. Algumas pessoas não estarão habilitadas a usar. Por exemplo, quem renda variável, investimento em bolsa, talvez tesouro direto também. Essa pessoa que não tem essa informação, mas ela se deparou com o aplicativo. Ela baixa o aplicativo, claro, ela fornece o CPF dela. Por ela ter feito investimento em renda variável, por exemplo, o sistema já bloqueia ou ela vai ter acesso e aí isso lá na frente pode significar algum problema de inconsistência? Como vai funcionar isso, por favor? Então, essas pessoas que não podem declarar por esses motivos, é porque não foi construído na aplicação um local para elas declararem essas informações. Então, por exemplo, para quem tem renda variável, precisaria lançar lá na ficha de renda variável. No MIR, né, na declaração nova, não tem essa ficha, ela não consegue prestar essas informações. Da mesma maneira que o GCAP. O GCAP você, ganho de capital, né? Você faz numa aplicação à parte e importa, né? Não existe essa possibilidade de importação nessa nova declaração. Então, Só para se ela omitir, assim como em qualquer forma de declaração, ela está sujeita às penalidades normais. Informação de que ela não pode, né? Isso. Tá bom. Quando ela usa a aplicação, tem lá um termo de aceitação e as situações em que ela não deve usar aquilo dali. Inclusive está na IN, a instrução normativa diz quais são os casos, as vedações ao uso do meu imposto de renda. Quem teve ganho de capital, renda variável, atividade rural, essas informações estão lá. Então, só para deixar claro, a pessoa ela tem que ter informação de que ela não pode fazer a declaração se ela fez, por exemplo, investimento em bolsa. Isso. Né? Porque se ela fizer, ela pode ter problema lá na frente. Sim. Assim como também no PGD, se ela tem o local para fazer a informação e ela não presta essa informação, ela está sujeita ao mesmo risco. Ficou claro que eu fiquei com uma dúvida na sua pergunta. Ficou claro que o meu imposto de renda ele é um aplicativo de tecnologia nova, mas a versão de entrega de declaração pela internet já existia há algum tempo. Isso. O aplicativo é novo, né? Celular. Não, a tecnologia é a mesma. Ano passado você já conseguiria fazer pelo celular, Tá bom. certo? E o PGD é disponível a partir de amanhã e ele consegue fazer tudo. certo? Eu quero complementar também, por favor, falar que há uma primeira versão, né? A Receita, ela continua no esforço de simplificar, de facilitar para o contribuinte ao máximo e dentro do espírito de conformidade. Então, é natural que ao longo dos próximos anos sejam incorporados outros auxiliares. E aqui eu já faço menção a um programa, uma novidade que nós tivemos esse ano. Nós lançamos o programa auxiliar para ajudar no cálculo do imposto de renda incidente sobre as operações em mercado. Por exemplo, ele chama REVAR, renda variável. Nós integramos com a B3, recuperamos a informação e ofertamos o pré-preenchimento para o contribuinte, facilitando o cálculo, a emissão do DARF, e a gente espera que em breve essa integração do REVAR com o MIR aconteça. Nome e veículo? Oi, aqui é a Maria Luísa Dourado do Infomoney. Eu queria saber primeiro quantos por cento das declarações são feitas pelo programa e se vocês têm alguma meta, não sei, para ano que vem ou para esse ano, de porcentagem a ser atingida de declarações feitas pelo meu imposto de renda para que o programa realmente chegue ao fim, seja encerrado. Então, a gente vem acompanhando isso e tem visto um crescimento muito grande. Ano passado, mais de 20% das declarações já foram feitas usando solução online. Dessas aí, quase 9% pelo celular, o resto online. Então, você tem os dados aqui. Poxa, depois, a informação que tinham me pedido dos percentuais tem lá. Ano passado, 81% foi feito usando o PGD, o programa, né? 11% foi feito utilizando uma ferramenta online, um navegador, né? Um browser, né?
e 7,4% usaram o próprio aplicativo, o próprio celular para fazer a declaração. A gente tem a expectativa que esse número aumente, porque a aplicação está mais robusta, está mais fácil de utilizar, está mais simples para o cidadão. Então a gente espera um crescimento. Não fizemos uma expectativa, não, mas você tem do ano anterior? Acho que no ano anterior, acho que o ano anterior, se ano passado deu mais ou menos 20, passado a gente só conseguiu 13% feitos de forma online. Ano passado, ano anterior, né? Ano passado 20, esse ano a gente acredita que chegue perto dos 30%, vai crescendo natural. A gente sabe que o imposto de renda é muito feito pela classe contábil, os contadores. E os contadores têm essa tradição de utilizar a ferramenta, o PGD já está instalado nas máquinas, já conhecem bastante. Se adaptar a uma nova tecnologia leva um tempo. Então a gente acredita que vai ser um crescimento constante e esperamos que em pouco tempo a gente possa ter toda a solução completa e descontinuar a outra ferramenta. Tá bom, obrigada. Boa tarde, Bruna Lessa, do jornal o Globo. A modalidade pré-preenchida, ela vai incluir contas de fintechs como a Wise e a Nomad, que as pessoas usam quando vão viajar, ou só de quem tem conta aberta em banco lá fora? A princípio, o convênio que a gente tem do FATCA e do CRS, são convênios que a Receita Federal tem de obtenção dessas informações, é para que esses países nos enviem todas as contas bancárias de brasileiros que estão lá fora, né? Então, pode ser que venham contas de fintechs estiverem lá fora, pode ser que tenha país que não envie todas as informações. A gente não está querendo dizer que todas as informações que vêm são perfeitas e completas, né? Nós estamos aproveitando que nós temos recebido essas informações e estamos colocando para o contribuinte decidir se utiliza ou não. Ah, mas eu tenho uma conta na Suíça que não apareceu aqui na minha declaração. Provavelmente a Suíça não mandou, o banco não informou, não é algo que a Receita Federal tem controle. O que a gente não acha correto e justo é, tendo essas informações, não oferecer para o contribuinte, decidir se utiliza ou não aquilo dali. E repetindo o que eu tinha falado antes, é, pode ser alguma informação errada também, né? Não é porque a conta está no exterior que ela é perfeita, né? Pode ser que tenha vindo alguma informação errada, nesse caso a pessoa exclui, não há nenhum problema. Lembrar que esses serviços de hospedagem de recursos em outras moedas, eles têm de todas as possibilidades, desde que abre a conta em seu nome, até que a conta está no nome da empresa e ele gerencia internamente. Então, a gente não consegue garantir que todas as informações que vêm de fora vão vir. E como o Zé Carlos falou, o convênio depende da informação que vem de lá. Mas pode ser que muitas pessoas se surpreendam com a quantidade de contas que tem no exterior. Eu também faço convite para todo mundo que entre no serviço do Banco Central do Registrado e veja suas contas abertas no Brasil, porque também você pode se surpreender com a quantidade de conta aberta em seu nome. Fica também um convite para quem já não fez isso. Eu já fiz e já me surpreendi. Então, Boa tarde, Emanuel, TV CNM. A minha pergunta é acerca da doação do Fundo do Idoso. O contribuinte que deseja fazer esse tipo de doação, ele só poderá fazer caso ele opte pelo modelo simplificado? E se sim, se a Receita tem discutido uma forma de popularizar isso para quem quer doar lá naquele modelo simplificado? Porque muitas vezes o contribuinte ele tem até condições de fazer esse tipo de doação, mas por uma questão de conveniência ele optou pelo simplificado. Então, Obrigado. vamos lá, dividir a sua pergunta em duas. A declaração do imposto de renda, que a gente está vendo agora 2025, ela é uma declaração de ajuste das coisas que aconteceram no ano de 2024, né? A exceção é justamente essa. Quando você. A exceção é justamente permitir que você faça uma destinação fora do ano calendário. Ou seja, se você não destinou no ano passado, você pode ainda destinar agora, no momento da declaração, considerando os resultados da sua declaração, para os fundos da criança e do adolescente e da pessoa idosa. Essa declaração, essa destinação, ela só é possível para declarações no modelo completo, porque a legislação que criou esse tipo de destinação fala lá claramente que somente poderá ser utilizada se não houver nenhum outro tipo de eu esqueci o nome técnico, mas é lei.
Na prática, a resposta simples para você, a lei não permite. A lei que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente tem lá uma forma e diz que, nesse caso, não pode, só quando for no modelo completo pelas deduções legais e não pelo desconto padrão. Quando a pessoa utiliza o desconto padrão, a legislação não permite que ela faça doação. É uma pena. Nós também achamos que muita gente aumentaria bastante se isso permitisse, né? A gente até encaminhou internamente alguns documentos para tentar ver se poderia ter uma interpretação diferente, mas está literal na lei, não há como fazer isso, só mudando a lei. Agora eu espero que você seja um cidadão solidário, hein? Boa tarde, Cristiane Noberto, da CNN. Bem, Eu queria só pedir uma coisinha rápida com relação à tabela de. Ai, como é que chama? Do imposto de renda tabela de. progressiva. Isso. Se vocês podem disponibilizar para a gente, se vocês têm isso. Tem assim, na página. Na na página da página já. gente tem lá tanto a tabela progressiva de todos os anos estão lá disponíveis. E já vai estar com a correção de 2 salários mínimos? Como assim? É, A desse já ano, isso. a desse ano, a tabela mensal desse ano já está lá também. Ou seja, a tabela que está aprovada para uso desse ano, que é aplicada no Carnê-Leão, por exemplo, para esse ano, já está disponível. É porque o ministro falou que ia corrigir para 2 salários e ainda não aconteceu. Essa é sempre um tema que aparece nessas coletivas de imprensa, mas a gente normalmente fala daquilo que foi aprovado, né, daquilo que foi regulado, e não o que pode acontecer lá na frente. E o que acontecer nesse ano, né, de 2025, pode estar certo que refletirá no programa de 2026. O que for aprovado no Congresso esse ano, né, qualquer mudança legislativa ou qualquer mudança na tabela, vai refletir no programa do ano que vem e a Receita Federal vai estar pronta com o programa do ano que vem atualizado para a legislação. Muito obrigada. Nada. Boa tarde a todos, Matheus Chu, Rádio Gaúcha e Zero Hora. Eu tenho alguns questionamentos sobre a fenômeno que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado, que é da calamidade, algumas dúvidas relacionadas à declaração. Primeiro, pessoas que receberam doações em grande valor, seja para uso pessoal, né, porque perderam bens, enfim, seja para utilizar esses valores para ações assistenciais. Qual a orientação da Receita para a declaração desses valores? Eu gostaria de saber se vai haver algum tratamento diferenciado para pessoas que estão sediadas em cidades que tiveram a calamidade reconhecida pelo governo federal. E do ponto de vista de perda de bens, né, qual a orientação da Receita para as pessoas atualizarem essas informações, eventual perda de casa, de empresas, enfim, de tudo que foi afetado pela calamidade? Obrigado. A Receita Federal ela atua de acordo com a lei, ela não cria a legislação. Ano passado, durante a calamidade, houve decretos que criaram situações específicas para municípios específicos e a Receita Federal seguiu permitindo que essas pessoas pudessem entregar a declaração até mais tarde, se não me engano foi até 30 de agosto, né? Mas tudo baseado em lei, né? A gente conseguiu fazer essas mudanças em função dos decretos do próprio governador que definiu os municípios de calamidade pública. Qualquer outra mudança, qualquer outra isenção ou qualquer outra benesse precisa de uma lei específica. A Receita Federal não pode criar, para esses contribuintes eu vou isentar o imposto, eu vou deixar de cobrar porque a pessoa ficou desempregada. Infelizmente, a menos que tenha uma lei para isso, não há como a Receita Federal dar nenhum tratamento tributário diferenciado, mesmo sabendo que essas pessoas perderam, mesmo sabendo que essas pessoas estão ainda hoje com problema. Então, não havendo lei, não há o que a gente possa alterar em termos de tributação. Se a pessoa tinha um bem e perdeu, é como se fosse você ou eu que não moramos lá, mas que de repente perdemos um bem. Ele vai baixar do seu patrimônio aquele bem, informando que houve uma perda, um assalto, ou enchente, alguma coisa assim. Não há nenhuma diferenciação, a menos que haja uma lei específica para isso, tá bom?
Boa tarde, Flávia Said. Só para esclarecer, Flávia, desculpa, só a orientação mesmo para o contribuinte que eventualmente recebeu doações em grande volume, sobre a forma como ele deve declarar isso, né? Porque é algo que é muito comum e certamente afeta muitos contribuintes. Eu não acredito muito que o contribuinte tenha recebido doações em grande volume a ponto de ter que declarar o imposto de renda. Mas, sendo o caso, se ele recebeu uma casa nova, ele vai ter que declarar isso como se fosse uma doação recebida normal, de um terceiro, de uma ONG ou de algum órgão, uma declaração normal, sujeita à tributação normal de uma doação. Então, não há nenhuma diferença com relação a isso. Eu me referia especialmente à doação financeira, né? Porque foi muito comum, por exemplo, uma pessoa recebendo uma conta física, um valor grande de doações, para depois transformar isso em doações assistenciais mesmo, né? Para alguma comunidade. Então, é nesse caso específico que eu estou perguntando. Ele se aplica a uma doação em dinheiro, como se eu estivesse fazendo uma doação em dinheiro para você. Eu não acredito que ele seja de volume, a menos aquela pessoa que centralizou, né? Resolveu, eu vou centralizar todas as doações para mim e passar. Essa é bom que ela tenha um controle muito bem feito, né? De que ela recebeu milhões de dinheiro e que repassou aquele dinheiro, para, no caso de uma fiscalização, poder comprovar que isso realmente aconteceu e não foi algo que ficou para ela. As outras doações que são de menor porte, né, que foram feitas, elas são de valor pequeno, são irrelevantes. O que seria, para finalizar, perdão, o que seria valor pequeno? Tem algum padrão de exigência de declaração acima de algum valor? Não tem um valor fixo para isso. A princípio, toda doação ela precisa ser declarada, acho que não tem limite, doação acima ou abaixo de determinado valor, não precisa. Acho que a princípio toda doação, se tem algum limite específico, o contador ali está me explicando que não tem, toda teria que ser declarada. Obrigado. Promoção interessante para a gente ter cuidado como depois isso vai ser divulgado, tá? É só para não deixar claro que a gente não está querendo aqui fazer nenhuma ação de tributação em cima das milhares de pessoas que receberam doações assistenciais e emergenciais. A própria Receita Federal doou dezenas de toneladas de mercadorias apreendidas. Isso aí não é objeto de tributação. A gente só tem que ter muito cuidado porque, sob os olhos da Receita Federal, uma pessoa que centralizou milhares de reais para depois divulgar e uma outra que fez uma centralização de milhares de reais e ficou com ela, como que eu vou saber qual é a diferença? Então é onde o Zé Carlos falou assim, é bom que ela tenha isso tudo muito bem documentado, porque se eventualmente for necessário que a Receita Federal pergunte a esse cidadão o que aconteceu com esse recurso, ele tem que saber o que foi destinado. Então, assim, não vamos dizer assim que o pessoal do Rio Grande do Sul vai receber uma doação assistencial da Defesa Civil, vai receber uma tributação. Não é isso. Outros organismos, outras doações que são feitas, os outros auxílios que são recebidos, né, inclusive bolsas, né? Outro dia teve uma questão de o município tal deu uma bolsa auxiliando determinadas pessoas. Se essa bolsa não foi criada como uma isenção, ela é um rendimento, ela é uma bolsa comum, é como se fosse um auxílio emergencial que você recebeu e é tributável. Então, da mesma forma, qualquer outro benefício que seja criado por instituições governamentais, ele é tributável, sim. Quem ia perguntar? Eu aqui, Flávia Said, do Metrópolis. É mais a título de esclarecimento, na verdade, né? Porque teve toda aquela confusão em torno daquela instrução normativa 2219 sobre o PIX, né? E eu sei que só valeria para o próximo ano, né? Para a declaração de 2026, referente a 25, mas queria que vocês pudessem assim, esclarecer como que vai ficar, né? Como que vão ficar as determinações. Primeiro, com relação às fintechs, né? Aquela obrigatoriedade de elas se equivalerem, né, aos bancos que já fazem o repasse das informações sobre as movimentações globais, e 2, sobre a questão da limitação do PIX. Vai seguir aquele limite ali de 2.000 para pessoa física, né, e 6.000 para pessoa jurídica? Só mesmo assim, se vocês puderem esclarecer como que vai ficar depois que a IN foi revogada. Obrigada. É só para a gente deixar claro que o objetivo dessa coletiva de imprensa é o imposto de renda da pessoa física. Esse assunto não é correlato a isso, então a gente não vai argumentar sobre ele, tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta? Não temos mais perguntas, então questiono se há considerações finais. A gente se encaminha para o encerramento.
Bom, pessoal, agradecer a presença de vocês, da atenção. A Receita ela vem caminhando ao longo dos anos de uma forma facilitadora, Receita orientadora, prestando orientações, facilitando a vida do contribuinte para estimular o contribuinte na conformidade. Estamos com algumas novidades. A pré-preenchida, a gente terá essa liberação antes de algumas informações de maneira antecipada, tá? Então, espero que isso aí já seja um grande fator para preenchimento e cumprimento da obrigação acessória. E conto com vocês na disseminação da campanha do Cidadão Solidário, tá? Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Dúvidas adicionais devem ser encaminhadas para a Assessoria de Comunicação da Receita Federal. O e-mail é imprensa@rfb.gov.br. Encerrada esta entrevista coletiva.